Olá, bom dia a todos. Estamos iniciando mais um comentário de abertura pelo auditório Direct Invest. São 9 horas e 44 minutos. Me desculpe pelo atraso, tinha um caminhão aqui na frente fazendo um barulho infernal e ia só atrapalhar vocês. Para quem não estava acompanhando os outros comentários da semana, o Collor está de férias. Quem está falando com vocês é o TG, o Ronaldo Krause. Eu apresento o chat de estratégias quantitativas às quartas-feiras pelo auditório Direct Invest às 5h40. Hoje vamos ter o nosso, talvez mais curto, talvez mais diferente, talvez, enfim, já o pessoal está cansado de mim já no meio da semana. Então, talvez a gente mude um pouquinho aí. Mas não tem problema, a gente continua na tocada aí. Os futuros americanos numa alta um pouquinho mais acentuada do que ontem e anteontem, subindo em torno de 0,2, 0,3% na abertura aí. O Dow Jones 0,11, o Mini 0,26, o 0,20, desculpa, o Mini do SP500 0,26 e o Nasdaq 0,31. O futuro do Ibovespa operando perto da estabilidade, o Mini, né, pelo menos, o WIN M13, até agora com 0,06, 0,07, 0,05 de alta. Então, uma abertura um pouco mais otimista e um pouquinho mais melhor do que dos outros dias aí. Estava abrindo negativo, depois reverteu a tendência durante o dia, deixando sombras inferiores aí, que sempre é uma indicação de entrada de força compradora. Ontem a maioria dos papéis e o índice fechando nas máximas aí. Em alguns papéis isso é bom, em outros papéis pode indicar aí um cansaço já que alguns deles já vêm alguns dias de alta seguidas, se bem que não altas expressivas, mas constantes. Pode ser que tenhamos alguma pausa para pensar, ou algum tipo de realização, algum tipo de congestão mais lateral. Temos já alguns recados aqui. O Herbert tem uma pergunta. Bom dia, Herbert. Bom dia. Como configurar o gráfico de análise técnica da Direct para uma boa identificação de tendência? Depende dos seus critérios, né? Existem vários identificadores de tendência. A saber, né? Ou pelo menos alguns que eu conheço são topos e fundos ascendentes, definem uma tendência, ou topos e fundos definem uma tendência. Posição das médias, né? Uma média curta, uma média média e uma média longa, que eu sempre brinco. As mais usadas aí pelos analistas técnicos, dependendo do período no diário, normalmente é 5, 21 e 50, né? Mas tem gente que usa 3, 8 e 21, tem gente que usa... enfim, tem todas as combinações de médias. O importante é ter uma curta, uma média, né? Uma de um período menor, uma de um período médio, uma de um período um pouco mais longo. Outra maneira de identificar tendência, tem gente que gosta de usar muito, mas acaba sendo um cruzamento de média, é o MACD lá, o MACD, também dizem que se presta para isso. De uma forma um pouco mais simples, a inclinação de alguma média de referência, pode ser a média de 21, pode ser a média de 50, pode ser a média, enfim, alguma média que se ajuste bem ao gráfico aí para identificar a tendência. Isso pode ser conseguido através de backtests. Para você colocar qualquer indicador no gráfico da Direct Invest, é só ir lá e clicar na área do gráfico e dar inserir indicador. Então, de uma certa maneira, é bem fácil. Deixa eu ver se eu vou tentar colocar aqui só para mostrar aos amigos, rapidinho. Você vem aqui no gráfico, clica com o botão direito, indicadores. Daí pode escolher vários, tá? Né? No menu aqui você pode escolher qual você quiser. E a hora que você clica vou colocar na média aqui, por exemplo,
Você escolhe a cor, o estilo da linha, qual que é, você quer a média do que, você pode escolher entre o gráfico e no meu caso aqui, pode escolher até colocar uma média no volume ou nos indicadores. E dá ok, ele vai criar esse novo indicador para você. Lembrando que o que importa na definição de tendência não tem nem certo nem errado, é simplesmente você ter seus critérios. Como eu disse, tem gente que usa cruzamento de média, tem gente que usa inclinação de média, tem gente que usa uma combinação de tudo isso. O Leils está falando, bom dia Herbert, tem um vídeo sobre médias muito bom, procura na programação. No Shark tem alguns tutoriais aí de vídeos que ensinam mais ou menos, mas talvez essa identificação de tendência não é necessariamente no programa que vai ter. É você que vai ter que ter seus critérios aí, desenvolver os seus critérios para identificar o que é uma tendência, o que é o começo de uma tendência, o que é uma reversão de tendência, o que é uma não tendência, enfim, de qualquer maneira. O MD falando bom dia MD, bem-vindo. Acho que eu não falei, né, a frase, sintam-se à vontade para fazer perguntas, tirar dúvidas e fazer comentários, o espaço aqui é de vocês. O gentileza, bom dia, poderia avaliar a Sabesp, como eu sempre brinco, eu não avalio o papel, eu avalio alguns cenários, mas lógico que a gente pode dar uma olhada em Sabesp, assim. Então, para começar o primeiro pedido do dia, vamos lá, Sabesp, o que eu tinha anotado, as empresas, todas as empresas de saneamento, né, Sabesp, Copasa, Sanepar, essas coisas, acho que a Sanepar estava um pouco melhorzinho, mas também andaram sofrendo esses últimos tempos aí. Se o gráfico estiver pequeno, vocês aumentem o zoom do navegador aí, né, de vocês, e fica tudo melhorzinho, fica tudo tranquilo. Sabesp vinha numa tendência de alta desde do fundo lá de 2011, subiu praticamente até o meio de 2012. Então aqui seria subiu um ano seguido do começo de agosto de 2011 até o final de agosto de 2012. Depois entrou numa tendência de longo prazo mais lateral aqui, né, praticamente de agosto até abril desse ano ficou mais lateral, lógico, com correções, com aquele desenho de gráfico característico. E a partir do final de abril, mais ou menos, ela engatou aqui uma perna de baixo um pouco mais forte, um pouco mais vigorosa, inclusive perdendo aqui com o cruzamento das médias, perdendo a congestão, perdendo o fundo aqui dessa congestão. Já tinha dado um sinal negativo, né, que foi perder essa pequena congestão aqui nos 30,70 aproximadamente. Ameaçou reagir, ficou sambando aqui em cima das médias, mas rolou aqui um tipo de agulhada e as médias saíram abertas, invertidas, então foi uma agulhada para baixo. O primeiro sinal negativo foi essa perda em gap aqui, dos 30,70 para os 29,60, um gap de quase R$1 aqui, de um dia para o outro, uma queda de 6% de um dia para o outro. Mas tinha aqui um fundinho, tinha a banda de Bollinger que podia segurar, nada disso segurou, ela continuou vindo abaixo, lá dos 29,70 até os 25,70, né, perdendo aí quase R$4 em 20, também caiu, já seria equivalente aí aos 12, 15% de queda. Depois de toda essa queda, praticamente não tivemos nenhum sinal mais forte aqui talvez um fechou fora, fechou dentro, já estava uma distância boa, mas não conseguiu nem superar a média de 5 aqui, deve ter batido na média de 9 períodos mais ou menos, que seria uma indicação bem negativa para o curto prazo para quem está operando o Sabesp. Aqui só operando realmente na queda, né? A média, não tivemos praticamente topos e fundos, né? Ela foi caindo, caía 2, 3 dias forte, parava 1, 2 dias, talvez, né, se a gente levar o pé da letra, assim, dá para considerar um fundo, um topo aqui, né, vários zigue-zagues. Eu prefiro considerar mais zigue-zagues. Para mim, falando mais curto e grosso,
para mim isso aqui por enquanto é uma perna de baixa só, porque talvez no diário pelo menos, talvez no intraday tenha formado zigue-zagues mais nítidos, né? Mas 2 dias de repique, 3 dias de queda, 1 dia de repique, 5 dias de queda, não dá para considerar topo e fundo. Até dá, vai. No limiar, né? O Márcio Noronha diz que 1 dia de reversão já é considerado topo, mas enfim, para mim isso é uma perna de baixa só por enquanto, mas já tem um fundo bem mais baixo que o fundo anterior, e depois de tantos dias de queda, desses 10, que normalmente tem movimentos mais suaves, né? Ela sobe por um longo período de tempo, fica congestionada um bom período de tempo, ela já é uma queda muito boa desses patamares aí. E a hora que aparentemente, né, já configura um fundo agora sim de verdade, né? 2 dias de forte alta aí, um dia com 3,5 e ontem com 3,7. Ou seja, já subiu aí em torno de 6,5%, praticamente quase 7% em 2 dias, depois de achar um fundo. Aqui não teria nenhum sinal de reversão, no caso, a não ser a média virar. Deixa eu mudar aqui mudar o gráfico, né, que eu sempre costumo usar mais o OBV, eu estava no OBV falando do Ibovespa, eu gosto de usar mais a acumulação, mas aqui não tem nenhuma indicação de reversão, né, como a gente pode ver. No máximo, quem utiliza análise técnica podia utilizar aqui uma linha de contra-ataque, né, um candle quase da mesma amplitude do anterior, mas de cor invertida. O último candle preto tem esse candlezão branco aqui, a compra seria na superação, o acumulação virado para cima, a compra seria na superação da máxima do candle de anteontem, né, entre 26 e 76, 26,75, que ontem superou. O primeiro objetivo seria em algum fundo de referência, né? Bem, se a gente tem um fundo de referência, talvez tenha um aqui nos 27,50. O principal realmente é ali só lá nos 28,20, 28,30, né? Não tem muita referência. E na média de 21, que atualmente está em torno de 27,60. Mas para comprar em 26,70, para vender em 27,70, dá aí uns 3, 4% aí numa operação contra tendência não tão clara assim. Por enquanto, por alguns critérios, ou seja, se a gente utilizar o critério de topos e fundos descendentes aqui, né, apesar de não tão claros esses topos e fundos, médias alinhadas para baixo, média de 21 virado para baixo, tendência de baixa no diário, se bem que, como eu mostrei, num prazo um pouco mais longo, está preso aí dentro de uma congestão um pouco maior. Se a gente colocar no semanal, lógico que vai ter esse topo, vai ser mais alto do que esse, aliás, esse fundo vai ser mais alto do que vai ser mais alto do que esse, ou esse mais baixo do que esse, dependendo da ordem. E não temos um topo claro ainda mais baixo do que o topo anterior, né? um topo principal. Só temos os topos intermediários. Então, num prazo um pouco mais longo, a gente pode até considerar que ela está de lado. O último recurso, bastião da história, que seria esse suporte nos 24,30, né, que é um suporte de mais longo prazo da congestão, chegou perto, né, ela acabou formando um fundo em 25,50. Chegou perto aí desse fundo de 24, era a única referência de mais longo prazo que a gente tinha. Para quem está operando Sabesp, é bom ficar esperto aí nessa zona de resistência aqui da média de 21, né? Porque as outras zonas de mais longo prazo não estão muito claras, pelo menos graficamente, entre topos e fundos. Se a gente colocar no semanal, só para dar aquela limpada no gráfico, eu sempre falo que o semanal fica um pouquinho menos poluído, né? Quando é um papel com mais volatilidade, assim, ou que não é tão, não forma desenhos tão bonitinhos. E aqui no semanal a gente tem por enquanto, né, fechando assim a semana, a gente tem um fechou fora, fechou dentro. A média que estava ascendente já começa a ficar horizontal, as bandas estavam horizontais fechando, já começam a se abrir. Então
para uma estratégia de compra de suporte, no semanal ela começa a ficar interessante, né? Aqui, como já citado, 24,90, 24,50, deixa eu ver certinho, né? 24,56 seria um suporte dessa, que eu estou contando também o topo anterior aqui, né? 24,70, 24,60 seria um suporte aí no semanal. Próximo disso, ela está fazendo também uma linha de contra-ataque no semanal, se bem que mais claro, porque ela vem numa tendência de baixa, e o último candle preto é um longo candle, né? Caiu 7,9%, 7,87% numa semana. O volume também mais interessante no semanal do que no diário, e fez o fechou fora, fechou dentro aqui no semanal. A superação da máxima dessa semana, a gente ainda está no meio da semana, na sexta-feira a gente pode dar uma outra avaliada melhor, né? A superação da máxima dessa semana geraria um trade também com o objetivo lá na média de 21 ou no topo anterior aí, que seria próximo da banda superior de Bollinger, também nos 31,60, 31,70. Aí é questão de condução do trade. Mas se fosse hoje o fechamento da semana, dos 27 para os 29, já daria aí quase 10%, interessante, mesmo no semanal, uma compra de suporte. É o que tem para falar da Sabesp, acho que nesse tempo. Se quiser saber mais alguma coisa, pergunta, ou se não entendeu, reforça a pergunta que a gente fala mais um pouco. O mercado abrindo agora, aparentemente tudo próximo da estabilidade, tirando algumas, tirando as de sempre. Vamos ver mais. O Edson JG, o Arnaldo, bom dia a todos, Deus nos abençoe, beleza, é isso aí. O Edson JG, bom dia a todos. Poderia ver GGBR, a gente comentou GGBR já ontem no final, né, do pregão. GGBR, acho que eu só não digitei o 4. Vamos lá. Todas as siderúrgicas, metalúrgicas e coisas as empresas de commodity não estavam tão simpáticas esses últimos tempos, vem de uma longa tendência de baixa, né? Depois da perda dessa congestão, já estava numa tendência de baixa desde o começo do ano, né? No caso das siderúrgicas, elas fizeram um topo aqui em setembro, né, do ano passado. No começo desse ano, o topo do ano aqui no primeiro, segundo dia do ano, logo que perdeu essa congestão nos 17,80, engatou uma boa tendência de baixa, chegou a bater lá próximo dos 13,50 aproximadamente, né? Nem precisa dizer, a perda dessa congestão obrigaria, a média já virou para baixo, a média curta cruzou a média longa, as bandas de Bollinger ficaram para baixo, topos e fundos descendentes, tendência de baixa, só se opera na venda ou contra a tendência. Acabou tendo algumas boas oportunidades de trade aqui no fechou fora, fechou dentro, como esse aqui, e deixa eu dar um zoom maior aí, né, cara, senão você não vai ver nada. Esse aqui teve uma boa oportunidade de trade, não rendeu tanto, mas já dava para ter brincado. Aqui também teve uma congestão, um rompimento de congestão, também foi um trade um pouco mais rápido, porque a média estava muito próxima. E por último, no dia 15 de abril, fez o mais bonitinho aí, né, que daí foi um fechou fora, fechou dentro de respeito, e deu para foi buscar a banda superior de Bollinger, superou a média de 21. A média de 21 ameaçou ficar horizontal. Depois de alguns dias de congestão, perdeu o fundo aqui em 14,95, 14,90, é isso, né, 14,95, e acelerou 6 dias, praticamente 7 dias de queda, perdendo o fundo anterior, fazendo a média voltar a ficar descendente. E após outro fechou fora, fechou dentro, esse sim no dia 16 de maio, 15 16 de maio, engatou aí uma segundinha e está indo, como a gente comentou, está indo em busca da média de 21, já superou o patamar de fundo anterior aqui nos R$14 e aparentemente vai buscar a média de 21. Se eu tivesse comprado esse fechou fora, fechou dentro, se eu tivesse comprado a inclinação da média, né, com a superação da máxima, todas as estratégias aí de contra-tendência, já que ela continua em tendência de baixa no diário,
O primeiro objetivo seria algum fundo anterior de referência. A gente tem esse nos R$14, R$13,95 aqui, R$13,94, R$13,93, mas já foi superado. O próximo fundo de referência seria aqui próximo dos R$14,65, R$14,70, né? E as médias que estão próximas, tanto a média de 21 quanto a média de 50. A média de 21 hoje estaria 14,60 aproximadamente, e a média de 50 estaria 14,80. Então, em algum lugar próximo dessa média, lembrando que o fundo anterior é os R$15, em algum lugar perto aqui, 14,60, 14,80, R$15, seria uma zona que ela pode encontrar alguma resistência um pouco mais forte. Se eu tivesse comprado esse, que é uma situação que eu até gosto bastante, né? A distância da média está interessante aqui, entre 14,80 e 13,40, quase dá uns 10% de distância, falando em número cru, sem fazer aquela conta de volatilidade que a gente costuma fazer no chat de estratégias quantitativas. 10% de distância aí seria interessante para fazer alguma operação contra a tendência. Eu já pensaria em encerrar parcialmente esse trade próximo lá das médias. No caso, a média de 21, ou entre a média de 21 e a média de 50, nos 14,60, 14 e pouco, já dá um bom trade aí de contra-tendência, ainda mais para uma que está numa tendência de baixa, com ainda, pela primeira vez, ela fez um topo no mesmo nível que o topo anterior, lá nos 15,60, mas logo já perdeu o fundo. Então podemos dizer que ou a tendência está indefinida, e se ela fizer um topo mais baixo que os 15,60, a gente pode dizer que ela continua em tendência de baixa. Aparentemente, simetricamente falando, ela tem tudo para vir buscar esse topo superior aqui, e assim permanecer congestionada de um lado por mais um tempo, para então reverter a tendência a partir daí. É só uma possibilidade, nada que indique isso, não tem nenhuma pista falando do que ela pode fazer. O Herbert está perguntando: é possível utilizar gráfico? O senhor está utilizando? Nossa, Herbert, senhor não, para começar. Pode chamar chama de TG, senhor é um pouco demais. É possível utilizar o gráfico que o senhor está utilizando no site da Directa? Se sim, como abri-lo? É simples. Você entra no site da Directa e procura pela plataforma online aí do site. Se não me engano é Bull Broker, se não me engano. Eu já passei por tantos nomes. É fácil, vamos lá. Eu vou tentar aqui. Você vai lá no site da Directa, directinvest.com.br, estou mostrando aqui. Vem aqui em plataformas e abre o Bull Broker. Que tem que logar, tem que fazer o acesso. Então você vem em plataformas. Aqui eu não sei se está tão claro, como eu disse, minha área de trabalho aqui é um pouco pequena, mas no site, na aba da Directa, tem Direct Invest, produtos, plataformas, serviços. No plataformas você tem o Shark, você tem o Bull Broker. Daí, se você tiver logado, o Bull Broker é a plataforma web deles, da Directa. O Shark é essa plataforma que você tem que instalar no seu computador para conseguir usar, e tem algumas condições de uso aí, mas você pode experimentar. Você se cadastra no site, você pode experimentar sem custo por um tempo determinado. Depois você precisa ter algumas ordens aí para continuar usando, mas parece que o primeiro mês é gratuito, ou tem um período que é gratuito. O Edson, dá para entrar em GGBR? Olha, Edson, depende do que você está querendo, depende da sua estratégia. Se eu tivesse que entrar em GGBR, é uma opinião minha, não é nenhuma recomendação, nem nada, eu teria entrado na superação da máxima do fechou fora, fechou dentro em 13,73, que foi anteontem, na verdade. Não está tão longe assim, né? Mas de 13,73 para 14,17 que ela está agora, você já perdeu aí 40 centavos em
13, né? 40 centavos em 13 já é 3,5%. Tem gente que 3,5% em 3 dias já tá bom. Então, eu não sei se... Eu imagino que tenha papéis melhores que estão dando ponto de entrada agora. Então, eu não gosto muito de perder ponto de entrada, não. A única, como eu disse, tem que ter o trade, tem que ter o sistema. Ou no sistema de contratendência ou no sistema de retorno à média, tem aquela analisar a distância do fechamento para a média de referência, que seria a média de 21. Depois de uma longa tendência de queda, tem que ter um candle direcional fechando próximo da mínima. Aqui no caso foi um fechou fora, fechou dentro da banda de Bollinger. Não sei se está dando para ver, deixa eu ver se eu aumento. Esse fechou fora, fechou dentro aqui. Aqui fechou 13,42 e aqui fechou 13,48. Mas um está fora, outro está dentro. Compra na superação da máxima do candle que fechou dentro, que é o 13,73 que eu comentei. Teria sido anteontem, na segunda-feira. Daí já subiu de 13,74 e agora se encontra 14,20, desculpa. Eu acho que esse trade já meio foi, mas eu não sei qual é seu prazo operacional, qual é a sua tendência. Se fosse uma compra de suporte, a gente pode até colocar no semanal para ver se tem alguma coisa. Mas tá vendo? Não teria nada no semanal, né? Eu precisaria esperar fechar essa semana e talvez comprar a superação da semana, no fechamento da superação da semana anterior, que é 14,10. Mas daí seria uma compra no semanal com outro aspecto, lembrando que o objetivo no semanal é 15,70, então você comprou 14, tem quase 10% aqui, e é no semanal. Seria uma compra no semanal de suporte ou de contratendência, também está distante aqui, mas as médias estão inclinadas para baixo, topos e fundos descendentes assim no semanal bem mais claro. Eu não sei se eu ficaria tentado a fazer esse trade, a não ser por, entre aspas aí, a não ser por teimosia, ou eu gosto muito da Gerdau, ou enfim. Eu acho que o que eu imagino é que tenha papéis melhores. A gente pode até dar uma olhada. Por exemplo, deixa eu ver, a Ambev, depois de um rompimento, fez um fundo, compra de suporte aqui, deixa eu ver, tá no diário, fez um fundo, engatou uma quinta aqui na subida, tá fazendo um recuo. Assim que a média de 21 se aproximar dos preços, um candle de reversão compra a superação da máxima do candle. Vai demorar uns dias, mas eu imagino que tá mais bonito, pelo menos ela está em tendência de alta, né? Assim, ela fez um belo recuo e aqui ela reverteu a tendência, cruzamento de média, respondendo lá a pergunta do Herbert, um cruzamento de média, a partir daqui ela estava em alta, fez um belo candle num dia, superação da máxima da congestãozinha, superou a máxima, compra de rompimento, fechou fora, fechou dentro, encerra a posição aqui, né? Ou seja, a pessoa já teria comprado 84, encerrado em 86, né? Ou encerrado parcialmente em 86, esperando, é isso mesmo, né? Deixa eu só conferir os valores, 83,70, 84, poderia encerrar parcialmente em 86,80, 86,75, né? E agora esperando a média de 21 se aproximar para fazer uma nova compra, né? Quanto mais o preço cair, melhor, porque ela vai ter vendido uma parte aqui e vai ter comprado uma parte mais barato, sendo que o principal ainda continua, né? Ou pelo menos uma boa parte tem que continuar na mão ainda, a não ser que a pessoa já tivesse comprado lá desde o fundo, daí já poderia ter encerrado uma parte maior. Então, Ambev seria uma que está mais interessante. Mesmo Petrobras e Vale estaria mais interessante do que Gerdau por enquanto, né? Petrobras aqui, depois do rompimento, fez o pullback, candle de definição em cima da média de 21, já poderia ter comprado também lá nos 19,70 aproximadamente. Agora está 20,20, o trade continua de pé, vamos dizer, com objetivo em 20,82 para começar, a estratégia de swing trade, assim, né? A acumulação tá bem mais bonito do que da Gerdau, é um desenho um pouco mais simples,
né? Lembrando que Petrobras e Vale são mais travadas por causa de opções, porque são mais líquidas, não é tão simples operar, mas está mais bonito que Gerdau. Eu tinha comentado, sem querer citar, eu tinha comentado a Oi contra a tendência também. Ela vem numa longa tendência de baixa, faz um candle abrindo na máxima, fechando na mínima, a uma boa distância da média de 21, fechou fora, fechou dentro, e ela foi lá no objetivo na média de 21. 2 candles de definição seguida, stop na operação, encerra toda a posição na mínima do candle de definição lá nos 4,84, e ela já fez 2 dias de queda um pouco mais fortes. Hoje se recupera um pouquinho, mas continua em tendência de baixa. Aqui seria uma venda de recuo, né, para quem está vendido em Oi. Foi até a média fez um repique até a média de 21, perdeu a mínima. Seria uma venda de repique com objetivo no fundo. Você vê como o mesmo papel acabou de dar uma compra e acabou de dar uma venda, né? Deu uma compra, já cumpriu o objetivo, 7 dias, 8 dias de alta, e agora retoma a sua tendência de baixa, pelo menos no começo, e vem buscar o fundo. Se bater no fundo e segurar, ele passa de uma tendência de baixa para uma tendência lateral ou indefinida, dependendo da sua definição. Então, como eu disse, de GGBR, eu acho que tem papéis melhores. Outra que está numa situação parecida com a GGBR, mas assim, já foi e tá mais claro, pelo menos, os níveis, é a CSN. Né? Por que mais claro? Ela perdeu uma zona aqui de suporte mais clara, em 7,60, engatou uma quinta para baixo aqui e fez um candle praticamente fora da banda de Bollinger, o que é um sinal um pouco mais forte. A superação dos 6,87 aqui, deixa eu ver, 6,85, gerou uma entrada que foi também, assim como a GGBR, anteontem, mas também já andou, já está, né? Ontem já subiu 2,70 e hoje está subindo mais 1,70, 2,70 mais 1,70, né? Já está quase 4,70. Não se aproximou da média, mas para quem estaria comprado, quem comprou esse retorno à média aqui, quem comprou esse candle fora da banda de Bollinger, ou até no limite o fechou fora, fechou dentro aqui, apesar de ser os candles ao contrário, né? O interessante seria se fosse um candle preto e um candle branco, mas o sinal aqui foi o candle fora da banda de Bollinger e a virada para cima do acumulação. O objetivo é média de 21 e fundo anterior. O fundo anterior está no 7,60 e a média de 21 está no 7,43, no caso aqui. Então, uma região entre 7,45 e 7,60. Então, essa região aqui seria uma região de objetivo desse retorno à média, desse fecho fora. Lembrando que o papel continua em tendência de baixa, as médias na ordem alinhadas todas para baixo. Agora a média de 5 se aproximando da média de 21. Se a média de 5 se aproximar da média de 21 e fizer um candle de definição, a perda da mínima do candle, nova venda em CSN com objetivo lá no 6,50. É só para citar, é uma que está em situação parecida com a Gerdau, mas os movimentos dela são um pouco mais claros, pelo menos no gráfico. Acaba sendo um pouco mais claro aí o movimento da CSN. Eu particularmente gosto mais por causa disso. Deixa eu ver. O Arnaldo, de que ativo está falando agora? É que eu coloquei vários. Arnaldo. O palestrante Roberto Ronaldo. Perdoe, mas com zoom de 200 fica impossível de acompanhar o nome do ativo, o período do gráfico. Bem, basicamente o período é sempre diário. É que na verdade a minha tela que é pequena, a culpa é minha. Eu vou tentar achar, eu tenho eu tenho o link de quando dava para assistir com tela cheia, mas de qualquer maneira, eu acho que é possível você ir no site do Livestream, se não me engano, e assistir em tela cheia. O Livestream seria www.livestream.com/directinvest, e lá você consegue assistir com tela cheia. Eu não consigo dar mais zoom na tela do que isso,
que eu estou dando. Meu zoom aqui já está no máximo, a minha tela realmente é pequena, eu teria que mudar toda a configuração do computador. Mas o que acontece é que quando eu faço a transmissão, o próprio programa trava mais ou menos a minha área de trabalho, então eu não consigo dar zoom, não consigo fazer nada. Eu peço desculpas, eu tento dar o maior zoom possível no gráfico e mesmo assim ainda continua ficando pequeno. Para mim às vezes também fica difícil, eu peço desculpas, Arnaldo. Mas qualquer coisa, assiste depois no YouTube com tela cheia, que talvez fique melhor. Ou pergunta. O que a gente estava falando agora é a pergunta do Edson JG, que era sobre Gerdau. Eu falei sobre Gerdau, e mostrei agora a CSN. Essa é a da vez. Eu vou tentar falar em voz alta, mas não se preocupe, pode perguntar, eu tento falar, mas eu realmente não consigo mudar a configuração do computador assim no meio da transmissão. Eu teria que parar a transmissão, reiniciar o computador, etc. Eu vou ver se eu melhoro. Quando eu estou no computador do escritório, o computador tem umas configurações um pouco mais grosseiras, um pouco mais maiores, então fica mais fácil. Mas hoje à tarde eu estou no escritório, acaba ficando mais, eu faço do computador do escritório, acaba ficando mais fácil de ver. Você me perdoe. Continuando, para continuar falando de setor, ontem a gente falou sobre banco, né? Vamos dar uma olhada. Sempre acontece isso no Itaú, né? Impressionante. Aqui tem um gap de dividendos aqui do Itaú e às vezes ele arruma, às vezes ele volta. Eu não sei o que acontece, mas não tem problema. Aqui temos o Bradesco, que a gente tinha comentado ontem, segundo dia seguido, né? Podemos citar aqui esse é o Bradesco, viu, Arnaldo? Segundo dia seguido, um candle de indefinição, né? Se bem que hoje ainda não fechou ainda. Ficar atento aí para um eventual rompimento desses níveis aí, R$ 34,90, 35, para quem gosta de número redondo, superação dos R$ 35 com candle de volume, com bastante volume financeiro e com candle mais direcional, geraria entrada de rompimento no Bradesco. O único senão é que está muito longe da média de 21 aqui, né? Talvez o primeiro topo anterior rompido já tenha sido uma boa, né? Que é aqui nos 33,90, 34, mas foi anteontem também, mas a média também não estava tão perto assim. Então eu costumo, entre aspas, desconfiar de rompimentos longe da média. Então o ideal, no caso do Bradesco, eu comentei isso, por isso que eu estou meio fazendo, não seria uma correção, mas é só um alerta. Eu esperaria tanto a média quanto, deixa eu dar uma só, eu esperaria a média subir e o preço se aproximar dessa linha aqui de tendência, pelo menos, né, de curtíssimo prazo aí. Então, para ter algum rompimento. Então, eu imagino que mais alguns dias aí a média se aproxime mais dos preços e os preços se aproximem mais dessa linha de tendência. Daí sim, produziria um rompimento mais interessante do que eu citei aí ontem. Não lembro mais se foi na abertura ou no fechamento. O fato é que esse rompimento aqui seria interessante, mas esperando um pouquinho mais a média se aproximar dos preços. Eu ficaria desconfiado, mas a superação desse patamar seria uma entrada de rompimento e primeira oportunidade seria fechar o gap aí, né, lá nos 36,80 e depois o topo, que seria o objetivo do rompimento lá nos 38,20, que eu citei, foi o que eu citei no comentário anterior. É só um alerta aí que eu tinha chamado a atenção dela, do Bradesco, e eu esqueci, mas talvez era um alerta que seria bom reforçar. E a acumulação dela também pela acumulação já rompeu, então seria uma dica de um indicador, né, dica do indicador péssimo, mas seria já uma indicação que esse rompimento pode acontecer,
né? O indicador está aí para isso, então é uma indicação positiva do indicador, é que esse rompimento pode acontecer, só podia ser com a média um pouco mais próxima. Essa daqui é Itaú SA, também Itaú, né? Só como o Itaú tem aquele gap lá, eu vou falar da Itaú SA. Aqui sim, mais ou menos na mesma situação, num patamar de resistência aqui também muito próximo, o Itaú SA indo buscar lá o topo dos 9,80, 9,84, fazendo aquele praticamente a mesma coisa que fez aqui, esse arredondamento aqui, que é muito difícil de pegar. Talvez toda vez que rompesse aqui um zigue-zague para cima, que ela fez um fundo no mesmo patamar dos anteriores aqui, né, nos 8,70, então já tinha uma referência anterior do lado de cá. Aqui ela fez para quem quiser considerar um W meio manco, também pode ser considerado. A entrada seria nos 9,13, mas continua com a média voltada para baixo. Ela superou a média de 21 aqui, superou o topo anterior, fez um recuo até a média de 21 e volta a subir. Então ontem teria dado entrada nesse patamar dos 9,40, uma entrada parcial pelo menos nesse patamar dos 9,44. A segunda entrada seria na superação dos 9,60 e com objetivo lá no primeiro objetivo lá nos 9,80, né? Aí entradas parciais e parcimoniosamente também, né? Ter um pouco de bom senso, como eu disse, porque essa formação arredondada aqui não é tão simples de operar, acaba sendo não tão clara. A acumulação também já demonstra a superação de topo, né? Tá bem acumulado, se bem que a acumulação da Itaú, mesmo quando, eu não sei porquê, mesmo quando ela cai, a acumulação demonstra que ela fica ascendente, e a superação dos 9,80 seria a superação do topo principal aí dos últimos tempos. E depois os famosos R$10, que sempre que ela bate ou acontece alguma coisa, ou tem uma distribuição de dividendo, ou enfim, há muito tempo que a Itaúsa não supera os R$10 aí, por motivos diversos, né? Mas é um papel que eu particularmente gosto muito, talvez já conheça o suficiente dela aí para me sentir à vontade de operá-la. A outra, falando um pouquinho mais das small caps agora, já que ninguém pede muito papel, aqui é a VEG, fazendo depois de uma longa perna de alta, fazendo uma congestão de topo. Também não é normal ela trabalhar nesses níveis aí. O fato é que a superação dos 28,70, 28,71 aqui para mim, ela já teve um teste, né, mas vem congestionando, a média de 21 já se aproximando dessa congestão. Um rompimento lá dos 28,70 geraria entrada na VEG por rompimento, né, e a perda só desfaria isso com a perda dos 27,15 aqui, que é onde está a média de 21 atualmente, e é o fundo da congestão aí. Lembrando, ela fez uma pernona de alta aqui lá dos 23,70 até os 28,70, praticamente R$5 em um mês, praticamente, né? R$5 em 20, ou seja, ela subiu 20% em um mês. E agora vem dando aquela descansadinha, assim que a média de 21 se aproximar dos preços, é bom ficar esperto para que lado ela rompe essa congestão aí. Por enquanto, congestionada como eu disse, entre os 27,20 e os 28,70. Rompimento para qualquer dos lados indicaria o caminho a seguir. Lembrando que os 27,20 também, que é o suporte, é o topinho anterior aqui do começo do ano, do começo do mês, desculpa, de começo de março. E lá no começo do ano, que foi o topo do nosso mercado, é 29,76. Então essa compra nos 28,70 primeiramente teria o primeiro objetivo de R$1, que é 4%, também não é de se jogar fora, mas ficar esperto aí nesse topo histórico aí, que ela não fica muito tempo, né? Aqui ela rompeu uma congestão bem mais nítida, testada 2 vezes, ela rompeu e já voltou imediatamente, perdendo a congestão, perdendo o fundo, perdendo tudo. É bom ficar esperto, mas é um desenho bem mais simpático.
simetricamente falando, ela aparentemente tem tudo para ir buscar lá os 29,70. Outra small cap também que todo mundo gosta, a alegria do pessoal, é a Marco Polo, Pomo. A gente comentou ontem, vem aqui lutando com uma zona de resistência próximo dos 13,70, 13,80, né? A superação desse patamar poderia levá-la de novo ao topo lá dos 14,60. Por enquanto, também é R$1 aqui, em termos absolutos é pouco, mas R$1 em 13, né? Já é também uns 8%, 7%, já tá bem interessante essa congestão. Só desfaz esse cenário com a perda do fundo lá nos R$13, 13,06, né? Vamos arredondar 13, que esse fundo é em 12,95. Também um pouquinho, chegando mais próximo disso, seria uma compra de suporte, já que as médias estão se cruzando. A média de 50 está horizontal, que é uma boa referência, né? Em toda alta ela serviu de suporte, e agora ela está servindo de média, quase uma média de vibração, né? Está oscilando em torno dela. Mas a média de 21, depois de se tornar descendente por um breve período, agora se encontra já horizontal, tendendo a ficar ascendente. A média de 5, que seria a média curta, já cruzou a média de 21, encontrou a banda superior de Bollinger e está congestionando. Superação dessa congestão, a banda de Bollinger vai abrir e vai buscar o topo anterior também, formando uma simetria bonitinha para o outro lado. Também é um papel que está mais interessante aí das small. O Edson G falando, vamos lá, o que mais? O J. Basso falando, Arnaldo, aperta a tecla Ctrl e gira o botão do mouse que vai aumentar o zoom, chegando até tomar a tela cheia. O Edson JG falando, galera, no HPTV, livestream.com, Direct Invest, passa o mouse em cima do vídeo, clique em full, fica joinha. Ô Gentileza, vou indo nessa, um abraço TG a todos, valeu Gentileza, obrigado. O Arnaldo comentar, Braskem, Grendene, o Leilson falando Emiglu e o Marcelo Pecar. Então a gente comenta essas e depois vai encerrando, que já tá bom, vocês estão cansando da minha voz já, daqui a pouco ninguém me aguenta mais, eu vou ficar a semana. Vamos lá, Arnaldo pediu Braskem, Grendene. Braskem já foi mais fácil de operar, hoje em dia não está tão simpática para operar assim, comentei ontem, se não me engano. Congestionada, né, num período um pouco mais longo, muito chatinha aqui tem um canalzinho de baixa, superou o canal de baixa, fez pullback do rompimento, rompeu de novo, pullback do rompimento, e agora com a média de 21 encostada. As médias começam a ficar ascendentes, estão alinhadas aqui, ou acumulação malucaço, lá para cima. Superação dessa pequena congestão podia ter alguma nos 16,85, 16,86 poderia ter uma entrada parcial, e a segunda entrada parcial na superação lá dos 17,44, 17, né, tem um 17,44 e um 17,60 aqui, né? Então, se você toma em consideração o fechamento 17,45, se você toma em consideração a máxima 17,67, 17,70, já teria uma entrada parcial aqui, simplesmente por ter essa congestão, e a média de 21 tá muito próxima. Como a média de 5 já cruzou aqui, aparentemente ela vai ficar congestionada mais um tempo, mas como eu sempre digo no chat de estratégias quantitativas, a gente já tem um fundo em 15,90, vamos colocar 15,98, chuta 16 para ficar mais fácil, né? Mas entre 15,90 e 16 a gente já tem um fundo, entre 17,40 e 17,60 e 17,47 e 17,65 já tem um topo. Então, se for uma compra de suporte, compra mais próximo dos R$16. Se for uma compra de rompimento, vai comprar na superação dos 17,67 e fica tudo em ordem. Por enquanto, aparentemente, ela fica de lado mais um tempo, mas as bandas de Bollinger já estão se aproximando, pode vir movimentação forte por aí, e não vai demorar muito, já que a média já chegou nos preços e as bandas já estão se fechando.
ficar esperto só, a perda desses 16 pode trazer os preços lá para a zona dos 14, novamente 14,17, isso também já é uma boa operação de venda no caso. E no caso de superação dos 17,50, a referência do outro lado também é interessante, né? Primeiro 18,70 e depois lá em cima nos 23. Acho que não vai ser tão simples assim, né? 23 é o topo de 2011, né? Aparentemente. A acumulação já vem demonstrando, mesmo quando estava aqui na congestão, a acumulação já vem subindo, né? Demonstrando entrada de os volumes também, alguns volumes bem altos em alguns dias aqui, demonstrando a entrada de dinheiro. Mas é um gráfico bem chatinho se a gente olhar num prazo um pouco mais longo, né? Ao contrário de outras, a Braskem é uma que tem que acompanhar quase que diariamente assim, e olhando o desenho que ela vai fazendo. Mas acho que não tem qualquer outra praça. A Grendene é uma que a gente estava acompanhando no é isso, GND, é isso. Eu sempre inverto aqui. Grendene é uma que a gente estava acompanhando no chat de estratégias quantitativas. Chegou a acompanhar de perto toda essa alta de Grendene, e após a superação aqui, ameaça de superação, né, ela fez que foi, mas não foi, voltou, quase perde o fundo, e daí sim, rompeu, fechou fora, fechou dentro. Deixa eu dar aquela famosa, fez o fechou fora, fechou dentro aqui, congestionou, acabou formando um canalzinho, praticamente um canalzinho de baixa aqui, né, se a gente for muito otimista. Formou um leve canalzinho de baixa aqui. Né? Esse canalzinho. E agora congestiona numa zona de suporte muito próximo do rompimento dos 21,70 aqui. Média para baixo, a média de 21 ainda não, a média de 5 voltada para baixo, a média de 21 querendo ficar horizontal. E a média de 50 que sempre serviu de referência para todo momento, que é aqui, né? Eu não sei porque está pontilhado, mas vamos lá. Só alterar aqui a configuração, pessoal. Pronto. A média de 50 que sempre serviu, né? Se a gente reparar na alta dela, a média de 50 sempre servindo de boa entrada do papel. Né? Repetindo aqui praticamente do mesmo jeito, a última entrada interessante pela média de 50 seria nesse candle aqui nos 21,50, que está muito próximo. Fez um candle para cima, um candle para baixo, aparentemente congestionando aqui para tentar subir. Por enquanto não tem um ponto claro de entrada nela, né? Quem estava comprado já poderia ter vendido aqui no fechou fora, fechou dentro, ou nesse candle praticamente totalmente fora da banda de Bollinger, congestionou de lado. Uma entrada aqui, o que eu imagino pelo histórico e pela situação, seria próximo da média de 50, né, que ela já cutucou aqui uma vez. A média de 50 hoje está em 21,50, olha a coincidência, 21,60 aproximadamente. Congestionou, quarto dia de congestão. Uma entrada seria ou no cruzamento da média de 21 ou na superação dessa pequena congestão. Então entra com metade do dinheiro na superação de 20,20, a outra metade do dinheiro em 22,35 e a outra metade do dinheiro só lá na superação dos 23,20, que seria o rompimento desse topo. Se você é um analista técnico padrão que acredita em linha de tendência e coisas do gênero, a superação da linha de tendência que eu tinha traçado aqui também pode ser uma boa oportunidade, pelo menos como um sinal de que vai começar a andar. Então hoje essa linha de tendência estaria nos 22,30, muito próximo da média de 21. Então são dois indicadores aí, né, tanto a linha de tendência como a média de 21, mais ou menos no mesmo patamar de preço. Então a superação dessa média de 21 aqui poderia ser uma entrada, primeiro com o objetivo lá em cima no topo, e a superação do topo, uma nova entrada, como
o rompimento de topo histórico aí da Grandene. É histórico, né? Não tem nada para trás, é um topo histórico da Grandene. Mas a Grandene, 6 dias, 7 dias de alta e 20 dias congestionado. 10 dias de alta, 30 dias congestionado. Então, tem que acertar o timing aí do rompimento para você não pegar os 20 dias congestionados. Olha aqui como teve um estreitamento. Olhando o estreitamento da banda de Bollinger, pode ser um total te pouparia de ficar posicionado num papel de lado durante, aqui no caso do dia 6 de março até o dia 9 de abril, quase um mês congestionado aqui, sendo que se você estivesse olhando só a banda de Bollinger, né, a posição das médias, as médias se aproximaram, a banda de Bollinger contraiu. Aqui, mesma situação, esperar a banda de Bollinger contrair um pouco mais, as médias já estão no preço, nesse caso os preços abaixo da média. Quando tivermos o cruzamento do preço com a média, seria uma entrada bem interessante em Grendene. E a outra, que o J. Barros falando, trace uma linha de tendência de alta, se romper vai cair. Como eu disse, eu não sou muito de linha de tendência. Eu acho que a linha de tendência funciona como um alerta, um sinalzinho amarelo, mas eu não sei se eu venderia porque perdeu a linha de tendência ou nada do gênero. Eu acho muito... eu prefiro olhar mais a posição das médias. Se as médias ficarem descendentes, exemplo, a média de 21 virou para baixo, perdeu a mínima do candle, eu acho interessante. A linha de tendência eu uso meio como auxiliar, mas é uma opinião minha. Eu acho que para quem usa, né, e entende mais ou menos o funcionamento, beleza, está dentro da sua estratégia. Para mim ela é um pouco mais auxiliar. Eu gosto de suporte e resistência. Para mim, no caso aqui, né, se ela perdesse os 21,10, que seria horizontal, para mim, independente de ter perdido a linha de tendência ou não, ela seria o meu sinal. Porque o que acontece é que a linha de tendência, como ela é inclinada, qualquer período em congestão, ela serve como um referencial disso. Ela vai ficar congestionada um tempo, eu vou para outro papel. Mas não que ela vai cair só porque perdeu uma linha de tendência. Ela pode ficar congestionada um tempo e subir. Né? Então, tipo, daí o J. Barros falou, muito bom, você é o cara. Não, só uma opinião. Cada um tem a sua, não estou falando que está errado nem nada. Se está dentro do seu sistema, cara, eu acho que tem mais que usar mesmo. Eu acho mais interessante trabalhar com as médias e com horizontal, né, com suporte e resistência horizontal. Mas é o que eu entendo, né, o que faz sentido para mim. Não necessariamente que seja certo, que seja errado. O J. Barros, o Braskem eu acabei de falar aí pro Arnaldo. Não tem muita novidade. E por último, o Marceloy pediu o Pecar, que já está naquele preço próximo do preço justo de 120 e pouco, me falaram ontem. Pecar, depois do rompimento da congestão, uma subidona, nova congestão, rompeu, fez pullback e agora nova congestão. Anteontem ameaçou romper nessa congestão, a gente chegou comentar que poderia ter dado entrada, mas que como ela já estava próximo do preço justo e vindo de uma longa tendência de alta, poderia congestionar. Eu continuo defendendo aí a tese que ela pode congestionar, mas as médias, olha aí, J. Barros, as médias estão posicionadas na ordem, né, em ordem ascendente. Aqui no caso a banda de Bollinger já está também mais ascendente. E essa superação do 114,30, 114,33 no caso, para ser mais, né, casa depois da vírgula, eu até brinquei que daqui a pouco a gente vai estar negociando milésimo de centavo, que nem empresa de gasolina. A superação do 114,33 teria dado uma entrada anteontem. Né? Agora ela faz 2 dias de descanso, seria bom ela não voltar para dentro dessa congestão, que essa congestão tem suporte lá no 108, lá na média de 50, na banda inferior de Bollinger, que é também a superação da congestão anterior, esse 108 aí. Então, se ela demorar muito, ela vem testar a média de 21 de novo e depois o fundo dessa congestão em 108. Mas como eu falo em rompimentos
tem que ser em candles com volume, o que não foi nesse caso, né? Se a gente olhar aqui, o candle que pseudo rompeu não fechou próximo da máxima, apesar de ter sido um candle bem direcional, não foi com volume tão alto assim, foi um volume até relativamente na média. Aqui eu gosto mais de sinais mais claros. No caso aqui a gente teve 2 dias de alta, 1 dia de baixa, e daí ele rompeu. Quem quisesse entrar parcial, uma entrada antecipada aí no 113,60, né, mas já tinha a resistência em 114,30. Também pode, quem conta candle, né, quem faz trade candle a candle, poderia ter entrado aí, né, nesses valores, mas seria mais seguro entrar só no rompimento dos 114,33. Já teve esse 114,33, um candle de 2,5 de variação e 2 candles agora de indefinição. Quem é mais cauteloso já poderia puxar um stop aí para a mínima do candle de ontem, né, mas amplitude pequena, aquele pop todo, para ser jogado para fora do trade. Ou espera o rompimento do candle que quase rompeu, né, ou espera o rompimento do 115,70 e, né, a máxima do candle que rompeu, para ter uma pista melhor do que vai acontecer. Lembrando que ela está muito próximo do preço-alvo fundamentalista aí que colocaram para ela, a especialista da Directa colocou aí, da CGD, então que é em torno de R$120, que nem pelo menos falaram para mim, não sei se foi isso, mas eu lembro de ter comentado um preço parecido com esse. Perto do mercado que está bem depreciado, é uma que vem numa longa tendência de alta aí, né? Deixa eu dar aquele zoom que o Arnaldo disse que não dá para ver nada. Brincadeira, Arnaldo, só acho que tem que falar mesmo, porque eu não tenho muito parâmetro, né? Para mim aparece diferente do que aparece para vocês, então ela vem dessa longa tendência. Olha a perna de alta que ela fez. Tem uma outra perna de alta aqui, uma correção, uma boa perna de alta do meio de 2012 até outubro de 2012. Daí ela congestiona de outubro até o final de janeiro desse ano, e ela, desde o final de janeiro desse ano, com um cruzamento de média e tudo, ela engata uma pernona de alta e agora engata uma pernona de alta do final de janeiro até o meio de março, mais ou menos, e fica congestionada praticamente um mês aí, do meio de março até o meio de abril, rompe e fica congestionado de novo. Ou seja, esses pequenos rompimentos, essas pequenas congestões já indicam um certo cansaço aí, ela já subiu bastante. A acumulação não está confirmando ainda o rompimento desse último topo citado aí por mim no 114,33, mas para quem já está comprado, que ela já tem uma longa tendência, já teve vários rompimentos, para quem acompanha ela na tendência, eu imagino que o limite aí num stop um pouco mais longo seria nesse 108 mesmo, né? Mas já estaria 6% longe do preço agora. O ideal é que o rompimento fosse com a média de 21 um pouquinho mais próximo. Eu ainda acho que tem mais uns dias de congestão aí para romper, eventualmente até vindo para baixo, vindo buscar próximo à média de 21 antes de voltar a subir, se for o caso. Por enquanto não tem nenhuma indicação de que ela vai cair, nem de que vai reverter a tendência. As médias continuam ascendentes, os topos e fundos continuam ascendentes, então não tem nenhum sinal indicando nem o cansaço e nem o fim dessa tendência. Ela continua em tendência de alta no diário, mas como a gente viu aqui em períodos anteriores, ela tende a ficar de lado em um bom tempo antes de engatar a ladeira. Deixa eu ver mais. Então, para acabar, já que 1h05 já de blá blá blá, né? O Ranger 22 pedindo lojas Renner. Então a gente fala em lojas Renner e acaba legal. Gosto de falar de papéis diferentes, me enche o saco um pouco ficar falando de Petro e Vale só. Nada contra, mas é que acho que Petro, Vale, coisas do gênero, são os papéis que, e o Ibovespa no caso, né, são os papéis que mais tem análise para tudo quanto é gosto, para tudo quanto é jeito. A minha análise de Petro e Vale sempre leva em consideração opções, né, que eu acho que trabalhar com Petro e Vale sem trabalhar com opções é perda de tempo. Tem coisas mais interessantes para fazer, se for só para atuar direcionalmente, apostando em queda, apostando
em alta. E trabalhar com opções é sempre mais fácil do que vender, alugar, essas porra aí. Mas enfim, lojas Renner, muito parecido, né, com o Pão de Açúcar aí, se a gente olhar uma perna de alta, um dia de congestão, um período de congestão, outra perna de alta, outra congestão, talvez o setor de comércio todo esteja assim. A partir daqui as médias ficaram descendentes, né? Deixa eu dar um zoom maior aqui, senão o Arnaldo vai falar que não dá para ver. Aqui ficou de lado, brincadeira, Arnaldo, como eu disse, é só encheção de saco. Eu também às vezes não vejo, eu assisto o chat, vários chats e entendo o que você está falando. A partir daqui ficou negativo, né? Teria até dado uma entrada de venda, porque a média curta se aproxima da média de 21, pede a mínima, tal. Aqui a gente pode até olhar uma certa congestão de fundo, e depois desse momento tivemos a reversão confirmada pela inclinação da média. A média curta cruzou a média de 21, a média de 21 ficou ascendente, superou topos anteriores. Se eu colocar no semanal ela vai ficar mais bonita, e agora ela está lá rompendo o topo histórico já no segundo dia. A média de 21 está um pouco longe, então eu imagino o sinal que isso dá é que ela depois desse rompimento ela pode congestionar um pouquinho para a média de 21 se aproximar do preço. O fato é que ela já teria dado entrada aqui numa compra de suporte, aqui na superação da média de 21, né, e indo buscar a banda superior de Bollinger, já um zigue-zague para baixo. Cada zigue-zague para baixo seria uma entrada, então aqui seria a última entrada nela, anteontem, né, seria a última entrada dela lá no 78, e aparentemente hoje vai, por enquanto, né, tá muito no começo, vai fazendo um fechou fora, fechou dentro, fez um fechou fora, fechou dentro, puxa o stop para a mínima do candle que está fechando fora, né, pelo menos um encerramento parcial. O acumulação não está confirmando esse rompimento, né, por questão de volume, enfim, os volumes realmente foram baixos nesse rompimento. Os candles estão até bonitos, mas os volumes estão baixos, e caso eu tivesse comprado nela, eu colocaria um stop aí nos 79 alguma coisa, ou na mínima, puxava o stop para a mínima de cada candle, porque ela pode vir buscar a média de 21, que está pelo menos R$3 para baixo, ou seja, a média de 21 está longe, né, dela, a não ser que isso seja uma franca tendência de alta, assim, daquelas né, que nem já aconteceu, né, não estou falando que não existe, né. Aqui também a média de 21 ficou longe, mas ela veio em busca do preço, o preço veio em busca da média de 21, ou seja, eles convergiram em algum momento. Tem de novo aqui uma longa perna de alta e convergiu para a média de 21, uma longa perna de alta e convergiu para a média de 21, então aqui nós podemos estar na longa perna de alta, em algum momento ela converge para a média de 21. Quando começar a convergir, forma essa aproximação, ela se afasta da média de 21, se aproxima da média de 21, se afasta, mesmo em tendência de alta, mesmo nessa longa tendência de alta, né, você vê que ela vai cada vez se afastando menos da média de 21, até congestionar aqui em cima, e as médias curtas e a média longa ficarem se cruzando aqui, inclusive com a média de 50 chegando aqui perto também se cruzando. Logo depois já saiu invertido, né? A média curta já saiu para baixo, com a média apontada para baixo, e a média de 50 também apontada para baixo. E agora, nesse ponto, já temos aparentemente tendo a reversão de novo, a média curta saindo para cima, a média de 21 inclinando também para cima, e a média de 50 que estava caindo ficou horizontal e já ameaça subir, podendo iniciar um novo ciclo de alta aí. Então esse é o sinal positivo dela. O sinal negativo é que a acumulação não acompanhou essa situação. Acho que é isso. Se tiver mais alguma coisa, eu agradeço a presença de todos. Estou falando 1h10. O J. Barros pergunta média curta. J. Barros, o padrão aí que o pessoal usa é 5,21 e 50, né? Pode ser de 9, só que a de 9 normalmente o pessoal usa exponencial. Eu já vi o Collor usar 3, 8 e 21. Enfim, eu uso 5 porque é meio padrão, né? Mas é uma média didática. O ideal era que cada papel
fosse testado para você indicar. É usado 5 porque é o número de pregões na semana, né? Então eu teria a média de 5, é a média da última semana, a média de 21 seria a média do último mês, né? E a média de 50 é a média dos últimos 2 meses e meio aproximadamente, né? O ideal seria que fosse 3 meses. 3 meses seria 63, que é uma média muito usada para long and short, tanto a média quanto a banda de Bollinger. Então é isso, quando a gente usa a banda de Bollinger 20, 21 e a média de 20, 21, a gente está fazendo a média de negociação do último mês, né? E a média de 5 é a média de negociação do último pregão. Então, em engenharia, o pessoal diz que a precisão é metade da sua medida, né? Então, no caso, usando metade da medida, a média de 3 seria a média de meia semana, a média de 8, né, seria meia, um pouco, 2 semanas e meia, 3 semanas, enfim. Aí é questão de adaptar. O ideal seria fazer backtest e cada ativo seguir uma média, né? Segue uma média. Então tem uma média curta. O ideal é isso. Eu chamo de média curta, média média e média mais longa para não dar muito esse assim, falar que o 5 é o certo, o 9 é o certo. Eu imagino que cada setup aí, eu conheço o setup da média de 9, conheço o setup da média de 3, o cruzamento do MACD também é 3, 8 e 20, a agulhada do Didi também é 3, 8 e 13, então tem esses números cabalísticos aí, cada um tem o seu. O importante é que se desenvolva esse setup, você tem o seu sistema e você entenda como funciona, porque mesmo você entender quando não funciona também é uma vantagem, né? Então eu não defendo números, eu coloco 5, 21 e 50, que é meio um padrão aí, mas na média de todo mundo é isso que o pessoal usa. Então é uma média curta, uma média média e uma média longa. Pessoal, 1h e 12 minutos falando, são 11 horas, 10 horas e 58 minutos. O JBase usa o MACD 28,5, é muito bom. É isso. Eu já vi MACD com outros números, tem 26, não sei o que, alguma coisa, mas eu acho que aí é questão de gosto. E você acostumar tanto com os sinais verdadeiros quanto com os sinais falsos que dão, porque todo sistema acaba tendo algum tipo de falha. Você saber onde ele falha também é uma vantagem. Agradeço o J. Barros, agradeço o Leilson, agradeço o Marcelói, agradeço o Ranger, agradeço o Arnaldo, agradeço o Gentileza, agradeço o Herbert, o Edson, JG, todo mundo que fez pergunta aí. Esses programas, esses bate-papos só tem sentido com a participação de vocês. Desculpa, eu continuo meio rouco, como vocês perceberam. Acho que depois de velho a gente vai ficando mais suscetível a isso. Agradeço a presença de todos, muito obrigado. Hoje à tarde a gente volta com o comentário de fechamento. Espero o gráfico estar um pouco maior aí. Peço desculpas ao Arnaldo. E depois do fechamento eu ainda penso em fazer o chat de estratégias quantitativas, né, com uma outra visão e um pouquinho menos de análise técnica e mais de estratégia. Valeu, pessoal, muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia e bons trades. Até a próxima.